Drops de Engenharia, o podcast do curso de Engenharia Civil IFPA Santarém. Bem-vindos ao episódio especial Planejamento Urbano e a Cultura de Paz. Como o design urbano pode influenciar a qualidade de vida, segurança e coesão social. Idealizado pela professora Lucimara Leal do Instituto Federal do Pará, campus Santarém, nesse assunto mergulharemos na interseção vital entre o planejamento urbano e a promoção de paz em nossas comunidades. Tenho o privilégio de ser eu, Ricardo Salgado Lima, o hoste principal conduzindo esta discussão. Além de mim, também contamos com a participação de outros hostes igualmente engajados: Anne Correia Campos, Kétria Riana Sampaio e Keliane Santos de Souza. Todos discentes do curso de Engenharia Civil da turma de 2022 do IFPA. Nosso convidado de hoje é especial. É o arquiteto professor José Reginaldo Pinto de Abreu, uma autoridade no assunto. Com uma trajetória acadêmica e profissional notável, o professor Abreu traz consigo uma vasta experiência em gestão pública, engenharia civil, arquitetura, urbanismo e paisagismo, com foco no planejamento urbano. Além disso, sua atuação em diversos conselhos demonstra seu comprometimento com o desenvolvimento sustentável da cidade de Santarém. Estamos ansiosos para explorar este tema crucial e agradecemos ao professor Abreu por compartilhar seus conhecimentos conosco. Muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição. Gostaria de dizer que a nossa participação tem como objetivo contribuir para que a gente crie uma cidade mais resiliente, né, mais sustentável e com maior qualidade de vida para os seus habitantes. Bom, agora nós iremos dar início ao tema inicial, a influência direta do planejamento na vida dos cidadãos. A hoste responsável é a Kétria Riana. O primeiro tópico dessa temática será a influência direta do planejamento na vida dos cidadãos. O planejamento urbano, ele desempenha um papel crucial na determinação da qualidade de vida dos cidadãos em uma cidade. Então, nessa temática, nós podemos citar Jane Jacobs, que é considerada uma grande influente urbanista, e em uma de suas obras ela destaca que o que desenha as pessoas para a cidade é a cidade mesma. O que a gente pode entender dessa afirmação é que as pessoas elas são atraídas pela cidade porque elas oferecem uma variedade de oportunidades e experiências que não podem ser encontradas em outras cidades. É uma experiência única daquele local, daquela cidade, daquele ambiente. Então, isso ressalta a importância de criar espaços verdes, parques, áreas de lazer e afins. E também para os cidadãos, eles possam se sentir parte de algo maior que eles mesmos. E, diante disso, eu direciono uma pergunta para o senhor, professor Reginaldo. Como você enxerga a relação entre o planejamento urbano e a qualidade de vida dos cidadãos em uma cidade? Pois é, Jane Jacob, em 1961, ela escreveu o livro Morte e Vida das Grandes Cidades. Então, apesar de não ser urbanista, ela era da área da comunicação, mas ela tinha uma visão surpreendente, ganhou premiação na sua época e combateu, inclusive, os grandes idealizadores do modernismo, como Le Corbusier, nosso próprio Oscar Niemeyer, que desenhou Brasília. E a gente vê que hoje continua sendo atual o que Jane Jacob falava, e que para a gente considerar uma cidade que dá qualidade de vida e bem-estar para os seus cidadãos, é uma cidade que não promove o carro, não promove o veículo automotor, e sim há exemplos no mundo como Copenhague, Berlim, Hong Kong, Amsterdã, Londres, em que o cidadão pode utilizar da bicicleta, que é um meio que não polui, e o desenho urbano, ele é traçado em razão disso, em função disso. Quando você projeta uma cidade e todo o traçado urbanístico, né, o sistema viário, ele está voltado para o automóvel, você ignora os pedestres, né? E ele fica em segundo plano. Então,
Por isso, quando se fala numa cidade que não tem qualidade de vida, é exatamente aquela que foi projetada ou que se dá prioridade para o automóvel. Então, professor, na sua perspectiva, o excesso de automóveis, eles acabam prejudicando a qualidade de vida da população aqui em Santarém? A frota de Santarém, ela é uma frota muito alta, né? Se a gente considerar que em 2006 nós tínhamos 276 mil habitantes e nós tínhamos 9 habitantes por veículo, hoje nós temos uma população de 252 mil pessoas e nós temos 2,7 pessoas por cada veículo. Então isso quer dizer que eu coloco Santarém toda dentro dos veículos que existem. Então você vê que modificou, então as políticas públicas ou as soluções não foram dadas para que o transporte público ou a bicicleta fosse um elemento primordial dentro daquele planejamento, pensamento de dar para a cidade condições para que seus cidadãos se locomovam sem necessariamente precisar de um veículo particular. Mesmo que seja um Uber, você está dentro de você sozinho dentro de um carro, você vai estar poluindo, você vai estar ocupando o espaço da via e congestionando a cidade. Bom, professor, falando de outro tópico, vou falar da abordagem holística para a qualidade de vida. A abordagem holística, ela é basicamente o planejamento urbano, que leva em consideração as necessidades físicas, sociais e emocionais de moradores, no caso de uma comunidade. Esses espaços bem planejados não só promovem a saúde física, mas também a saúde mental e o bem-estar emocional dessa comunidade. Ao criar ambientes urbanos que nutrem o corpo e a alma, podemos construir cidades verdadeiramente habitáveis. Sabendo disso, professor, como o design urbano pode ser orientado para promover não apenas a saúde física, mas também o bem-estar emocional e mental dos habitantes urbanos? Bom, nós podemos dizer que a paisagem é diferente do paisagismo, né? A paisagem é aquilo que a própria natureza ela cria, paisagem natural. A paisagem da cidade pode ser aquela que o homem cria, são os edifícios, as ruas. Então, a pessoa que é mais urbana, ela gosta de uma paisagem urbana, né? Quem é mais naturalista gosta de uma paisagem mais natural. A cidade de Santarém, como ela tem uma localização privilegiada entre dois rios que se cruzam, né? que andam junto, e toda a natureza exuberante que nós temos ao redor, nós vemos que nós temos que valorizar essa paisagem natural. Mesmo com as nossas intervenções urbanas, sempre buscando mostrar, dentro do design, quando eu vou andando, alguns autores falam sobre visão serial. Tem aquela visão que não é monótona, aquela que você vai, a cada momento você vai enxergando algo novo e vai contemplando, contemplando a natureza, contemplando a paisagem como um todo. Um exemplo aqui em Santarém que a gente vê, que a gente fica de costas, né, com a via que vem da Avenida Tapajós, que vai para a Praça São Sebastião. Aquela via, você fica de costas para o Encontro das Águas. Então, se retornasse o que foi antigamente, acho que no século passado, em que os carros saíam da Praça São Sebastião e adentravam para a Avenida Tapajós e ficava à direita do carro, você conseguiria contemplar o rio. Além disso, você não cria um funil, você não afunila criando uma demanda de veículo para um funil onde congestiona, que é o caso da mobilidade que acontece lá. É um afunilamento. E aquele congestionamento, aquilo causa mal-estar. E as pessoas, ao invés de estar contemplando a paisagem, ela está preocupada com o trânsito, preocupado com que pode cair, porque tem várias depressões ou irregularidades na via ou na calçada. Enfim, você está mais preocupado em se proteger quando andar, e a gente fala de segurança, não é só segurança com medo de algum outro elemento externo, mas a sua própria segurança, quanto sua segurança física
não cair, de não ter alguma sequela por ali. E aí você esquece, ou você coloca em segundo plano a paisagem. A paisagem, ela tem que ser contemplada, como muitos dizem, chutando lata, né? Aquela coisa descontraída, aquela coisa bem natural. Então isso é importante, que a gente crie um ambiente da cidade propício a você contemplar. Então você acaba dando felicidade para a pessoa é feliz, a gente se sente melhor, porque você se sente seguro. Então é importante a gente ter uma cidade com design, com toda a paisagem sendo colocada a serviço do homem, né? Então, para quem quer explorar o turismo, como a cidade de Santarém, isso é fundamental, essa visão. Então, professor, dentro da sua perspectiva, a paisagem, ela traz esse conforto emocional e conforto ambiental para dentro da sociedade? Sim, emocional e a paisagem natural, ela traz esse conforto também, não só o emocional, mas o ambiental, o ambiente, você falou muito bem. Nós vivemos numa cidade que tem uma variação térmica muito grande na época do ano. Então nós precisamos que a cobertura vegetal ela esteja mantida. Então, à medida que você abre frente para novas edificações, você acaba selando o solo da cidade e retirando a camada vegetal. Então você vai promovendo o caos, promovendo o calor. E aí essa sensação térmica também influencia no teu bem-estar, né? De não ter aquela sensação de um clima que você possa caminhar, né? Sem delongas, sem ter muito estresse. Então você acaba causando um estresse no calor, né? Você começa a suar, você começa a ficar agoniado. Então isso é uma coisa que a gente tem que estar olhando para Santarém. Na hora que você planeja o urbano, na hora que você define inclusive a velocidade do carro. Se você tem a velocidade de um carro maior numa via, você vai causar um estresse para as pessoas que atravessam essa via. Bom, sobre os desafios e equilíbrios, ao nós buscarmos promover a segurança, é crucial considerar também a importância dos espaços abertos e acolhedores. Na abordagem de Jeffrey Turley, um especialista em transporte urbano, destaca a necessidade de equilibrar a segurança com a criação de espaços convidativos. Encontrar esse equilíbrio ele pode ser desafiador, especialmente em áreas urbanas densamente povoadas. Então, professor Reginaldo, como que nós podemos equilibrar a necessidade de segurança com a criação dos espaços públicos acolhedores e inclusivos? Olha, eu podia citar aqui, Curitiba tem 23 parques, e como Jane Jacob foi citado no início, Jane Jacob não apostava nos parques, ela apostava nas calçadas, né? É na calçada que tudo acontece, a interação entre as pessoas, você pode estar ali fazendo um comércio, você está fazendo qualquer atividade, né, profissional, uma mãe que cria um filho próximo da onde você está fazendo uma vendinha, uma venda, um comércio qualquer. E aí, isso aí vai gerando os olhos da cidade. A cidade precisa ter olhos, né? Ela precisa, para ela ter segurança, ela precisa ter pessoas caminhando, pessoas andando, pessoas o tempo todo, e não só veículos. E quando tem veículo, você tem que reduzir essa velocidade desse veículo, para que ele perceba que a prioridade ali não é o veículo, a prioridade são as pessoas. E estudos comprovam que quanto menor a velocidade e quanto menor fluxo de veículo, maior a interação entre as pessoas de um lado do outro da rua, da via. Você faz mais amigos, você atravessa a via, e isso gera essa segurança que a gente precisa. Não significa que a gente precisa ter mais policiais na rua ou coisa dessa natureza, né? Então, quando a gente fala em cidades que são seguras, não quer dizer que tem mais polícia na rua. Então, uma cidade que ela é mais resiliente do ponto de vista de que ela se adapta facilmente a festas, a qualquer atividade cultural. Ela rapidamente, as pessoas ali interagem e estão sempre muito coesas, vendo a cidade como
um lugar que é de todos. E muitas vezes o que a gente percebe é que parece que a cidade que é de todos não é de ninguém. E aí as pessoas não se apropriam. É isso que é um grande problema no urbanismo, é isso. Então só o design, ele não pode não promover isso, né? O design tem que estar junto. Tem outras questões que são abordadas, que são os equipamentos locais, comunitários, no centro das quadras, né? Alguns estudiosos, São Paulo tem alguns exemplos disso, em que creche, por exemplo, pequenas escolas, ao invés dela ficar na fachada, ela fica no centro da quadra. Então, você leva seus filhos a partir do fundo do seu quintal para um terreno que tem no meio da quadra. E nesse meio da quadra tem vegetação, tem sombra, tem segurança, porque as crianças vão estar ali e não vão ser atropeladas, não corre o risco de ser atropelado. Então, o design urbano, dependendo deste design, ele promove sim a segurança, sem precisar que tenha os policiais, alguém. Hoje a gente usa muita câmera, então essas câmeras de segurança, elas são primordiais no processo de monitoramento. Então, o que a gente quer no futuro é que essas câmeras possam estar promovendo a paz, né, a segurança, e as pessoas se sentirem seguras, não só se sentirem seguras, mas que elas estejam efetivamente seguras, não só ter a sensação de segurança, né? Professor, então, levando em consideração, eu li no jornal na década de 1990, final da década de 1990, houve umas ações em Nova York, nos Estados Unidos, em que uma das coisas que proporcionava mais segurança, e isso diminuiu muito a violência, a criminalidade na época, no final da década de 90 em Nova York, era luzes, colocar postes nos bairros, né? Como o senhor considera essa ação? O senhor acha importante? Isso é um vetor para diminuir a qualidade de vida, a criminalidade, na verdade? Existem outros aspectos que podem diminuir essa criminalidade, outras ações? A iluminação, ela é fundamental. A gente estava falando de paisagismo ainda há pouco, e o paisagismo, a vegetação, ela tem um certo conflito quando a gente fala em iluminação pública, né? À noite. É que os postes ficam muito altos e aí as árvores vão crescendo baixo e ela gera sombra. Então, esses lugares, por mais que você tenha um lugar iluminado, tenha luzes, mas se a vegetação ela promove, ela gera sombra, é um lugar onde pode causar insegurança e ficar fácil de alguém chegar ali e ter uma ação que não é satisfatória, que pode ser um risco para quem caminha por ali. Então, a iluminação, ela tem que ser adequada para cada lugar. Então, volta de novo para o design urbano. O design urbano começa também, né, por esse olhar que você tem que orientar os postes, orientar a iluminação, o tipo de iluminação, e também o paisagismo, ele tem que ser trabalhado com especialistas que possam dar para quem vai cuidar do urbano a possibilidade de colocar a vegetação correta. Hoje a gente usa muito os oitizeiros. Eles são seguros para o nosso urbanismo. Por quê? Primeiro, porque ele causa pouca manutenção. Segundo, que as folhas são pequenininhas, elas não entopem bueiro e caem pouco, né? Outra é que não tem fruto, ela dá uma baja só. Então, os frutos geram mosca, pessoas apanhando com uma mangueira, por exemplo, que vira uma coisa que acaba gerando um outro problema. É muito utilizado em oitizeiro, Belém, nas grandes avenidas ali, Pedro Álvares Cabral, é muito usado o oitizeiro. E as raízes do oitizeiro também elas não são muito superficiais, né, como o da mangueira, lá elas também são mais radicular, axial. E aí pode ser que
esse conjunto, né, de providências seja um facilitador, porque também a raiz das árvores, elas acabam promovendo o caos no saneamento urbano. Então, a drenagem urbana pode ficar comprometida, a tubulação e tal. Mas se você, por exemplo, se você colocar aí um ficus ele vai causar danos irreparáveis, que você vai ter que refazer todo o trabalho, né, no saneamento urbano. E isso causa desconforto na cidade, vai travar. Outra questão, quando a gente fala sobre o fato da cidade ser segura, é que se você quiser sair da sua casa num dia de chuva, numa madrugada, para levar um paciente para um hospital, você precisa ter segurança e clareza de que você não vai ficar parado no meio da rua porque a rua alagou, porque o bueiro entupiu, e um desses entupimentos ou era o lixo ou era as raízes do ficus, né? Então aí faltou mobilidade, faltou segurança, faltou uma série de coisas, né? Então toda a cidade tem que ter uma visão sistêmica do processo urbano, e a cada momento a cidade também é dinâmica, é como um corpo vivo, você precisa estar sempre atento. Então quem está na gestão pública tem que estar muito atento a toda essa dinâmica que a cidade promove e que ela apresenta a cada momento. Ou seja, essas câmeras, essa luz também, essa segurança, ela promove uma coesão social, né, para a comunidade, sim. Né? E quando você coloca luz, quando você coloca árvores, como o senhor citou, principalmente em praças, a criação de praças, isso ajuda a promover também uma interação social, né, entre as pessoas. Tem outros aspectos que considera mais importantes para ajudar nessa interação social desses grupos, claro, né, de pessoas das comunidades, da cidade, né? O senhor acha importante o fator praça? É importantíssimo, porque as manifestações culturais, elas acontecem nesses espaços abertos. O que muitas vezes a gente vê é que a praça, ou ela não é suficientemente capaz de suportar toda a demanda, são praças pequenas, né? E aí o tamanho da praça, ela vai influenciar no momento em que eu estou promovendo manifestações cívicas, por exemplo, né? Onde 7 de setembro ou outra data, onde se aglomeram muitas pessoas. Então, também na cidade de Santarém eu precisaria de muita sombra, para essas pessoas, porque senão pessoas que chegam a desmaiar com o sol, que é intenso, ainda mais se a pessoa não tivesse alimentado bem, né? Então acontece muito isso, a gente vê isso, é frequente quando nessas manifestações de 7 de setembro, acontece muito de pessoas chegarem a desmaiar, não se alimenta direito, o sol é intenso e ali não tem sombra, não tem um lugar para se proteger. As praças mais antigas, como São Sebastião, e elas têm essas grandes mangueiras ali que protegem, né, de sombra, mas o que a gente vê é que, por exemplo, falar aí num corredor de Anísio Chaves, por exemplo, vem muito depois da obra essa vegetação, isso quando há necessidade. Outros lugares você não percebe esse cuidado com o paisagismo, com a sombra, com a segurança das pessoas, não no ponto de vista da segurança física, mas dessa segurança de poder estar ali naquele ambiente, contemplando, sim, né, interagindo. E aí isso força as pessoas a se dispersarem. Então, quando você está num ambiente onde ele promove esse atrativo, né, essa atração, jovens se reúnem para o skate, para várias atividades. Por quê? Porque é um lugar plausível, um lugar salutar, que eu possa estar interagindo com as pessoas e sem ter esse estresse, né, do sol, da chuva, se for o caso, enfim. E dos serviços urbanos, da drenagem, né, da limpeza, se for. Aqui em Santarém houve uma época que tinha, a gente chama que são sazonalidade é o modismo, né?
olha, vamos plantar castanhola. Então a cidade toda era só castanhola. As castanhola é aquelas folhas enormes que rapidamente elas entopem a drenagem urbana. Aí depois vem outra, do ficus. Aí pronto, o ficus também é outro que, com as raízes entope. 25 metros longe da árvore, você ainda tem as raízes do ficus. Ele vai buscar água, por isso que ela é verdinha o ano todo, porque ela vai buscar água onde tiver. Até no seu vaso sanitário, ela vai chegar lá e a raiz vai chegar lá. Ele vai buscando a água. Então, esses cuidados, por isso eu falei, na visão sistêmica. Qualquer coisa que se faça no urbano, tem alguns autores que dizem que a coisa mais complexa que o homem já criou não é o celular, não é o notebook, são as cidades. São as coisas mais complexas que você tem que lidar com elas, porque elas são dinâmicas. A cidade de hoje não é a de amanhã e nem depois de amanhã. São vivas e ela precisa desse cuidado todo. Enquanto que um equipamento, você consegue dominar ele. E a cidade é difícil dominar. Bom, professor, chegamos ao fim do nosso podcast. Queremos agradecer e nós queremos. O senhor tem alguma conclusão para falar, o que o senhor achou? Esse tipo de serviço que vocês estão prestando, as ideias da nossa comunidade acadêmica, é fundamental, porque a sociedade precisa ouvir isso, precisa saber, e a gente cria ciência, a gente cria soluções para problemas. Nós estamos discutindo problemas aqui que pode ser que para os políticos seja uma coisa muito difícil, surreal, mas para as pessoas comuns é uma coisa tão simples de resolver, tão elementar. E só assim, a gente discutindo, a gente consegue perceber o quanto pequenas ações podem ser de grande valia para a sociedade. Então, essa ação de vocês já é de grande valia a gente poder estar discutindo e repassando isso para a sociedade. Eu agradeço a oportunidade de poder contribuir e a gente promover cada vez mais a nossa cidade para que tenha um conforto, para que tenha segurança e para que as pessoas possam interagir e viver com qualidade de vida. Bom, é isso. Hoje exploramos a influência direta do planejamento urbano na qualidade de vida, segurança e coesão social das nossas cidades. Como disse Jane Jacobs, a cidade em si é o que atrai as pessoas para ela. E lembremos-nos de que cada um de nós temos um papel a desempenhar na construção de cidades mais inclusivas, pacíficas e paisagísticas. Agradecemos pela participação de todos na construção desse podcast. E vamos juntos trabalhar para um design urbano que promova a cultura de paz em nossas comunidades. Drops de Engenharia, o podcast do curso de Engenharia Civil IFPA Santarém.